Thunderbolts é surpreendentemente um dos melhores filmes do MCU, cara. O filme mais improvável de dar certo, na época mais improvável de ter um filme novo dando certo da Marvel Studios. Eles lançam essa grande surpresa pro público que é fã não só de filmes da Marvel Studios, filmes de super-heróis, mas para quem acompanha cinema no geral. Thunderbolts é completamente o oposto do que eu esperava quando eu fui no cinema assistir, né? No vídeo de hoje eu vou te explicar sem spoilers, é claro, o porquê que as notas do filme estão tão altas, pelo menos do meu ponto de vista, com a crítica, algo que tá surpreendendo todo mundo praticamente, né? Quem não assistiu o filme ainda não tá entendendo nada, tá ligado? Tipo, como assim? Porque eu também, quando assisti Thunderbolts, não entendi nada. Então se você é aquele cara que tá meio decepcionado com os últimos filmes da Marvel, que tá pensando em esperar a sair no Disney Plus, se tá vendo se vale a pena gastar o seu dinheiro ou não, eu acho que esse vídeo aqui vai ser bem importante pra você, beleza? Porque vamos lá, se você acompanha aqui o canal, se você acompanha canais que falam de filmes de super-heróis no geral, você é um grande fã de filmes da Marvel, certo? Assim como eu também, né, que criei esse canal pra falar de filmes da Marvel, filmes da DC, sobre as séries, que é algo que eu gosto bastante. E nos últimos anos, a gente vem se decepcionando muito com os filmes que vieram ali a partir de Spider-Man No Way Home, certo? Porque a maior crítica que eu faço aqui aos filmes de super-heróis, eu acho que muita gente compactua também, é que muitos desses últimos filmes, cara, parece que não tem uma história que vale a pena ser contada. As premissas do filme são muito fracas. E quando o argumento da história é ruim, não é uma história que vale a pena ser contada, é quase impossível você desenvolver um bom roteiro em cima daquilo, cara. Olha o exemplo do que foi o Coringa 2, certo? Que é um filme que tem atores incríveis, um cineasta incrível, certo? Uma fotografia linda e maravilhosa, um filme bem editado, tem trilha sonora, tem tudo. A única coisa que não tem é uma história que vale a pena ser contada, e isso fez o filme ser uma bosta, ser um grande fracasso. E aí, a Marvel vem errando muito nisso nos últimos anos, e com isso vieram outros erros também, né, como CGI mal feito por conta do aumento de produções, coisa que a gente já tá cansado de falar aqui, né? Os caras aumentaram a quantidade de produção, não aumentaram a equipe, diminuíram o prazo e a qualidade não só das histórias, mas também da produção como um todo acabou ficando muito ruim. E com isso a Marvel viu ali as suas bilheterias caindo e muitos dos seus fãs perdendo o interesse, certo? Então, depois de vários e vários anos, eu confesso pra vocês que começou a dar um certo desânimo de ir no cinema assistir os filmes da Marvel Studios. Você vai ver o Thor, Amor e Trovão, é aquela desgraça. Aí você vai, agora vai começar a fase 5 da Marvel Studios, meu Deus do céu, novo Thanos. Aí vai assistir o Quantumania. Aí você vai, não, agora vai ter ali coisa do multiverso e tal, ver The Marvels, aí você vai vendo, aí vem as séries também. Eu tava esperando que o Capitão América 4 seria uma desgraça, certo? Ele não é uma desgraça tão grande quanto eu esperava. E pra mim, cara, o Thunderbolt, sinceramente, seria apenas um filme caça-níquel, sabe? Que eles iam pegar esses personagens aí que apareceram em filmes derivados de heróis dos Vingadores, né, como a própria Helena Belova, que apareceu no filme da Viúva Negra, que foi um filme também ruim, na minha opinião, que não teve um timing errado também, uma história ali que naquele momento já não fazia mais sentido ser contada, né, enfim, é um filme que eu achei que poderia ter sido bem melhor, seguido uma outra história, mas optou por trazer Helena Belova. Aí tem lá o agente americano que aparece na série Falcão e Soldado Invernal, que são personagens derivados do Steve Rogers. Então ele é o derivado dos derivados, tá ligado? Aí vem a Fantasma, que é nem a antagonista, né? Uma personagem ali coadjuvante praticamente do filme do Homem-Formiga Vespa, que também foi um filme fraquíssimo, sabe? Aí tem quem mais mesmo? A treinadora, cara, lá do filme da Viúva Negra também, que eu falei, desgraça. Aquele Guardião Vermelho também. E aí, no meio dessa mistura horrível de personagens que tanto faz, tá ligado? Vem o Sentinela, que é um grande personagem dos quadrinhos da Marvel, personagem muito complexo, que apesar de ser um personagem muito poderoso, né, que traz ali questões mentais muito interessantes, né? Ele é um herói e um vilão ao mesmo tempo. E aí teve toda aquela polêmica lá, né? Que eles iam colocar um ator pra interpretar o Sentinela. Aí esse ator acabou saindo do filme, aí trouxeram outro ator. E aí quando você olha o que tava acontecendo com a Marvel ali, veio série da Echo, veio isso, veio aquilo, você fala, isso vai ser uma bosta, né? Inclusive dos filmes que iam sair esse ano, era o que eu tava com menos expectativa.
tá ligado? Eu tinha certeza que ia ser ruim, na real. Não tinha expectativa nenhuma. Talvez isso tenha feito a experiência de assistir esse filme ser tão boa. Porque foi uma experiência oposta de assistir os últimos filmes da Marvel. Os últimos filmes da Marvel, a gente ia com a expectativa de que iam ser bons, iam ser legais. E aí não é, né? Era abaixo, aí você ia tendo aquela frustração. E a grande surpresa do Thunderbolts é que ele é bom em todos os aspectos. Quando você vai analisar o filme, partindo daquela mesma premissa que eu falei aqui pra vocês, né? Do argumento da história do roteiro. A história que eles contam em Thunderbolts é uma história muito boa, é uma história que vale a pena ser contada, é uma história que é digna de um filme. E por que essa história é digna de um filme? Porque diferente do que todo mundo espera, eu acho, depois de assistir o filme e pensar sobre ele, eu cheguei à conclusão que Thunderbolts é um filme do Sentinela. O Sentinela é o protagonista de Thunderbolts. Ele não é o antagonista, ele não é um personagem coadjuvante, ele é o protagonista. O filme é dele, cara. O filme é dele e é sobre como esses outros personagens que tiveram histórias ali parecidas dentro do UCM, e como eu falei aqui, eu achei histórias fracas, né? Não eram personagens dignos assim de terem filmes, né? Não são personagens que eu, pelo menos como fã, me apeguei tanto a eles. Acho que a única ali que eu ainda gostaria de ter visto mais dela na Marvel é a própria Yelena Belova. Além dela, mano, eu não tava cagando. Guardião Vermelho, Agente Americano, Treinadora, Fantasma, velho. Por mim, nunca mais veria Fantasma na minha vida, tá ligado? E também tinha o Bucky lá, que o Bucky é esse personagem que faz a ponte com o início da Marvel Studios, certo? Inclusive, eu vi até uma estatística de que o Sebastian Stan, que faz o Bucky, e o Tom Hiddleston são os únicos atores que participaram de todas as fases da Marvel Studios até aqui. E outra quebra de expectativa que o filme traz é que o Bucky, ele não faz parte do núcleo principal da história. Ele é um coadjuvante, basicamente. Isso é algo que eu não esperava. Ele aparece bastante no filme, ele faz parte ali de toda a trama, certo? Ele tem um papel importante, mas a história do filme não é sobre ele. Ele participa da história do Sentinela. E é muito interessante como o roteiro faz um paralelo dessa história, que é a história do Sentinela que o filme traz, com a história da Yelena Belova, e como não só ela, mas todos os outros personagens acabam achando esse ponto em comum que fazem com que eles se identifiquem com a história do Sentinela, e isso é o que une todos esses personagens, que são tratados exatamente como os personagens que eles são e os personagens que a gente via. E algo que fez eu me conectar muito com esse filme foi a forma com que a Marvel Studios trata esses personagens, porque eu estava na minha cabeça ali que eles iam pegar esses personagens que ninguém liga, certo? Que não funcionaram dentro dessas novas fases da Marvel, e que eles iam querer colocar esses personagens no mesmo patamar que os personagens anteriores estavam, certo? Que eles iam querer colocar a Yelena Belova no mesmo patamar que estava ali a Natasha Romanoff, a Viúva Negra, que eles iam colocar ali o Agente Americano e o Guardião Vermelho como os heróis, os capitães e tal, os novos Capitães América, certo? Que eles iam colocar a Treinadora e a Fantasma ali como personagens que o público ama, e não era isso. Na minha cabeça ficou uma coisa forçada, mas eles fazem o total oposto. Eles colocam esses personagens como pessoas ali humanas que já estão cometendo vários e vários erros. Até dentro do filme, eles se encontram a partir de um grande erro que eles iam fazer ali, tá ligado? E ali é que o filme me ganhou. Que eu falei, caraca. E aí eu senti que eles estavam vendo esses personagens da mesma forma que eu vi. E não estavam querendo forçar nada, sabe? E é a partir desse ponto que colocam eles como personagens humanos, que cometem erros, que sofrem pelos seus erros, que têm seus traumas, sabe? E que queriam de qualquer forma ali buscar uma redenção, porque eles também sabiam que eles eram ruins. Eles também queriam reparar os seus erros, assim como pessoas normais que cometem erros também. A gente acaba se identificando muito com a jornada deles e com o que eles estão sentindo ali, que eu acho que em determinado momento da vida todo mundo se sentiu daquela forma com que eles se sentem. Na verdade eu não sei se todo mundo, mas eu já me senti muitas vezes, sabe? E aí eu entendi o que eles estavam buscando ali, entendi qual que era a luta deles. E aí, cara, é muita competência do roteiro do filme. O roteiro é muito bom também, porque ele tem uma trama que vale a pena ser contada e conta ela de uma forma muito consistente. A direção do filme é muito boa também. Os atores, cara, os atores entregam muito esse sentimento que os personagens têm. Não é aquela atuação que a gente vê, por exemplo, no The Marvels ou em outros filmes que os caras estão querendo fazer piadinha, sabe? Aquela
atuação superficial, os diálogos ali são muito bons também, sabe? Os acontecimentos do filme que vão levando os personagens a percorrer esse caminho até chegar no clímax são muito bons. E além disso, cara, o filme como um todo, ele retrata muito bem esse momento, acho que não só que a Marvel Studios e que os filmes de super-heróis estão, mas também que o mundo tá meio assim, né? Que essa depressão que a gente tá vivendo de uns anos pra cá, desde que teve a pandemia e tal, o mundo não voltou a ser como era antes, entendeu? E a Marvel também não voltou desde o Vingadores Ultimato, quando morreu metade do universo, aí volta e tal, mas ainda assim você sente aquela depressão no ar dos personagens, você sente que eles não lidaram 100% com as perdas que eles tiveram. E isso faz um paralelo muito grande com o momento que o nosso mundo tá também, que a gente não lidou ainda 100% com tudo que a gente perdeu, com tudo que aconteceu, tem traumas acumulados, tem coisas ali e a gente tá buscando resolver, buscando ser melhor, sabe? Esse momento tenso de briga, de discussão, de questões mal resolvidas, ali tá no filme, sabe? De pessoas também querendo se aproveitar desse momento, sabe? Essa falta de... essa forma fria de agir de algumas pessoas que a gente vê hoje em dia que parece que perderam os escrúpulos, sabe? Que não se importam com o mal que elas vão fazer pros outros e fazem o que for preciso para obterem os ganhos próprios. E isso sem se envergonhar, sabe? Faz na cara dura mesmo para todo mundo ver, de forma fria, de uma forma que há alguns anos atrás não era mais assim. As pessoas pelo menos tinham vergonha de fazer o mal, né? E o filme mostra isso, a pessoa fazendo o mal de forma fria e escancarada, sabe? E descarada até. Esse filme consegue realmente mostrar o pior lado do ser humano, sabe? Ele consegue mostrar o quão desumana uma pessoa pode ser para alcançar os benefícios próprios dela. O quão ela pode não ter escrúpulos, sabe? Thunderbolts traz ali uma pessoa que, mano, ela é tão desumana, tão fria e ao mesmo tempo muito realista. E você sente isso em todos os pontos da produção. O color grade do filme, cara, que é aquela coisa ali mais fria, mais depressiva mesmo, né? Com menos saturação, mais contraste, mais cinza. Você vê ali pelos efeitos do Sentinela, que até aparecem no trailer, né? Quando ele vai deixando a cidade ali toda escura, quando ele transforma as pessoas em sombra ali, né? Inclusive foi dito que aquilo foi inspirado até pelas sombras das bombas lá de Hiroshima e Nagasaki também, que ficam aquelas sombras e tal. Isso é tenso, é pesado, você sente o clima ali ruim, entendeu? Então o filme consegue passar esse sentimento que ele quer passar em todos os aspectos, na direção de fotografia, na troca de cenas, na edição, na atuação dos caras, no figurino, sabe? No roteiro, nos diálogos que eles têm ali, em todos os aspectos. É um filme que é muito redondinho, sabe? E ele acaba também, como eu até falei lá no vídeo de primeiras impressões, ele resgata a essência do que moldou o universo compartilhado da Marvel Studios, que é essas conexões com outros personagens, né? Porque essa história, ela acaba que foi sendo construída, né? A gente vê ali a Condessa Valentina chamando a Helena Belova no pós-crédito de Viúva Negra. Você vê ela também chamando o Agente Americano no pós-crédito de Falcão e Soldado Invernal. Você vê ela aparecendo ali articulando as coisas. Você vê também no Capitão América 4 que o Bucky tem um papel político ali dentro do Senado dos Estados Unidos. Isso é importante também dentro do filme. Então, toda a trama da qual parte o filme, ela foi construída. Você vai perceber ali no início do filme que os outros projetos, as outras cenas pós-créditos, tudo que for construindo essa história, tudo tem um sentido ali. E o principal dessa história, que como eu falei pra vocês aqui, é um filme do Sentinela, está ligado, cara, com a raiz lá do CM, quando você puxa do Capitão América Soldado Invernal, do Hulk, tá ligado? De tudo, cara. E eles também trazem uma nova abordagem pra lidar com os heróis ali nesse universo, né? Que tem ali uma pitada do que a gente vê na série The Boys, né? Esse jeito dos heróis agirem na mídia, sabe? Da opinião pública, da questão do marketing em cima deles. Isso foi uma coisa que me surpreendeu muito, porque eu não tinha visto isso em outras obras do UCM, e foi feito de uma forma bem orgânica e bem feita, sabe?
Você vê que tem uma inspiração em The Boys ali, mas também não é exatamente igual, sabe? É uma forma do UCM tratar isso também. Lá em She-Hulk eles tinham feito de uma forma, mas acabou ficando meio zoeiro, né, e tal. Mas o jeito que eles fazem Thunderbolts é uma forma, assim, bem, não sei se realista, mas que faz sentido com esse universo da Marvel. E, cara, um ponto, assim, de destaque mesmo são as cenas de luta também, que são muito bem feitas. A Marvel é bem corajosa até no que ela mostra ali desses personagens fazendo, que faz sentido que eles façam essas coisas também, né? Já que eles são anti-heróis, né? Ou até vilões em alguns casos, né? Mas enfim. E, mano, tem uma cena do Sentinela usando os poderes dele que, cara, é a forma que eu gostaria que o Superman fosse retratado num filme, velho. Ele lutando, usando os poderes é muito bom. Quando a gente vê a contraparte dele também usando os poderes, assim como vê no trailer, é incrível. E o principal do filme, cara, o clímax dele, eles não mostraram nada em trailer. E é uma cena que, cara, eu vi gente chorando no cinema. Eu me emocionei também, porque eu me identifiquei muito com aquele momento, né? Que eu não vou falar aqui eu não quero que você tenha nem ideia do que seja, porque é pra quando você assistiu o mesmo impacto que eu senti. Mas, cara, é algo que, pra quem já se sentiu daquela forma, é forte, cara, é forte pra caramba. Como eu falei pra vocês aqui, eu não cheguei a chorar no cinema, mas eu vi gente chorando, assim, de soluçar nesse momento. E é onde a história é concluída, cara. A história é concluída de uma forma, assim, genial, sabe? Não é nada do que eu esperava que eles iam fazer, né? Eu tava com muito medo, assim, de eles nerfarem o Sentinela de alguma forma. Mas, mano, não tem nada disso, cara. Eu gostei muito, como eu falei pra vocês aqui. E aí tem o final do filme, né? O final do filme, ele deixa ali portas abertas para os próximos projetos da Marvel que vão vir, assim como acho que todos os outros projetos. E esse filme, ele tem um papel muito importante na trajetória, assim, dessa próxima saga também, da Marvel. Ele fez a história andar, sabe? Agora sim faz sentido algumas coisas acontecerem nos próximos filmes, né? Porque tava ali meio nebuloso. Mas enfim, quando a gente falar sobre com spoilers sobre o filme, eu falo sobre isso com vocês. Eu vou fazer um outro vídeo aqui falando dos pós-créditos também. Então se inscreve no canal e ativa o sininho também pra não perder mais nenhum vídeo. Mas é um filme muito bom mesmo. Eu já vim aqui outras vezes, né, falar pra vocês, esse filme aí não vale seu dinheiro, porque realmente não valia, tá? Capitão América 4 eu falei, se você tiver, até vale pra se divertir e tal. Mas esse filme não é pra se divertir, cara. É pra você ter vários tipos de sentimentos diferentes e realmente assistir um filme bom. Comenta aqui embaixo se esse vídeo te animou pra assistir agora. Manda esse vídeo pros seus amigos também, que são fãs da Marvel, que são fãs de filmes de super-heróis, pra eles assistirem esse vídeo também, quem sabe se convencerem aí a assistir ou não, enfim. E se inscreve no canal aqui pra não perder mais nenhum vídeo, beleza? Muito obrigado por ter assistido até aqui, um beijo e até a próxima.